tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, aonde está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ok, oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer, Deus, pela essa manhã. Obrigado, Deus, porque todos nós estamos aqui, Deus, com saúde, Pai, para te louvar, para te agradecer, Senhor, pela semana que tivemos, Pai amado, por tua proteção. E agradecemos, Deus, por tu ter conduzido, Pai, toda a nossa história, toda a nossa vida diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pela atividade que temos, Pai, todos os dias, às quinta e sexta-feira, Pai, também aos domingos. Obrigado por nos sustentar, Senhor. Louvamos a Ti, Deus, e agradecemos, Pai, por cada irmão, Deus, pelos pastores, Senhor, pela liderança da igreja, Senhor, que tem ajudado, Pai, a cada um de nós, a continuarmos, Pai, firme e acreditando, Pai, na tua promessa. Obrigado pelo Senhor estar no meio de nós, Pai, trazendo renovo, trazendo esperança, Senhor Jesus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos e menos distantes, Senhor, tem se colocado, Pai, à disposição do Teu reino, Senhor. Que a vida de cada um de nós, Pai, seja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. O Senhor nos prepara desde já, Senhor, para o culto, Pai, e a ceia que teremos. Pedimos, Pai, pela vida do pastor, Pai, da liderança que vai conduzir-nos nesse momento, Deus amado, e seja preenchido, Pai, o nosso coração, Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, e nos vazia, Pai, nesse momento, daquilo, Pai, que nós temos, Pai, que não te agrada. Nos ajuda, Pai, a continuar firme e com a fé contigo. Seja conosco, Senhor Jesus, seja com a Tua igreja, Pai. E também pedimos, Pai, desde já, pelo estudo que teremos, Pai, ao longo desses 3 meses, Senhor Jesus, que o nosso coração e a nossa mente esteja preparado, Senhor, e nosso sentimento seja voltado a Ti, para que nós tenhamos, Pai, esse momento de aprendizado, para que seja, Pai, para a honra, Senhor, do Teu santo nome. Seja com a Tua igreja, Pai amado. Agradecemos por esse culto agora, que faremos, e já se enviou. Seja conosco, Pai amado, seja o nosso convidado especial, com toda a amada igreja. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. A Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é
da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. A gente combinou, eu e o pastor Saulo, né, a respeito de eu falar alguma coisa, contar alguma coisa, dar um testemunho. Eu pensei no Salmo 91, né? E é engraçado, porque o Salmo 91, se a gente lê meio assim, sem prestar muita atenção, vocês estão me ouvindo direitinho, né? A gente lê meio assim, parece que ele é um salmo que sustenta a teologia da prosperidade, né? Assim, Deus sempre vai estar do seu lado, acredite em Deus que Ele vai te livrar, praga nenhuma vai chegar perto de você. Então, mas assim, se a gente lê direitinho, prestando atenção, a gente vê, por exemplo, lá no versículo 15, diz assim, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Então, eu acho que assim, Deus permite que a gente passe por angústia, por provação, mas Ele está do lado. E a minha experiência foi bem essa, assim, Deus não me livrou de eu ter uma doença grave, né? Eu tive câncer, tive leucemia, para quem não sabe, mas eu senti a mão de Deus presente a cada momento, né? E foi uma coisa muito maravilhosa ver também a maneira que a igreja se mobilizou para orar por mim, para me apoiar. E foi muito bom. Então, assim, por um lado, ele permitiu
que eu passasse por isso, mas tudo andou de uma maneira assim perfeita, assim, todos os protocolos, tudo que era esperado aconteceu do jeitinho, assim, da melhor maneira possível, realmente. Então eu queria, é isso, falar, na época, houve aquela coisa, né? Mas você tem que rejeitar essa enfermidade, em nome de Jesus, Deus vai te curar. E o meu pensamento sempre foi assim, bom, se ele quiser me levar, né? Isso é ele que tem que decidir, ele é Deus, eu não sou Deus, ele tá na mão dele isso, né? E esse pensamento, assim, me fez não ter medo da morte, assim. Se eu tivesse que morrer, eu ia morrer, porque quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Mas eu pedi a Deus que me poupasse por causa do meu filho, né? Para eu poder criar meu filho e apoiar meu filho, que ele precisa de mim, é muito pequeno ainda. Então, e Deus teve misericórdia e que seja realmente tudo isso para a glória dele, né? Amém? Amém. Oremos, igreja. Amado, soberano, eterno, poderoso Deus, Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu até esse momento, Deus, pelas coisas que ainda vão acontecer nessa manhã. Nós te louvamos, ó Deus, pelo estudo que tivemos, por tudo que aconteceu, pelos louvores aqui entoados ao Senhor, Pai. Nesse momento, Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, como família espiritual, orar e interceder um pelos outros, ó Pai. Primeiramente, nós queremos agradecer o grande milagre que o Senhor realizou na vida da irmã Juliana. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, conforme diz na tua palavra, nem toda enfermidade é para a morte, sim para a glória de Deus. E nesse momento nós glorificamos o teu nome através da vida dela, pela cura ao qual o Senhor proporcionou na vida delas. Esse pedido tão singelo, tão simples de uma mãe que diz: Senhor, em todo tempo seja feita a tua vontade, mas se possível, deixa eu ficar para cuidar do meu filho. E Deus, o Senhor ouviu as orações de uma mãe. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida dela, que o Senhor ainda está fazendo e que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Deus, também pela membresia da tua igreja, cada membro aqui, cada família aqui representada, cada quadrinho desse, cada rosto, cada lar aqui representado, e os que não puderam estar também por problemas de conexão, por falta de oportunidade ou de compromisso, Deus. Visita a cada lar, visita os lares de cada irmão, de cada irmã, Deus, que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo tão difícil, nesses momentos de dificuldade que estamos passando em frente a essa pandemia. Que o Senhor seja sempre o nosso consolador, que o Senhor seja sempre o nosso provedor, Pai, nos ajudando em todo o tempo, enviando o escape, o livramento, os recursos necessários para que possamos viver bem, com saúde, Pai. Abençoa a vida dos pastores da tua casa, Deus, pastor Anderson, pastor Saulo, suas famílias, que o Senhor possa dar direção juntamente com a liderança da igreja, Deus, a fim do retorno aos cultos, Pai, que o Senhor possa dar direção aos teus servos, no momento oportuno, adequado, que eles possam se identificar nesse tempo, Deus, e assim voltar às atividades normais presenciais. O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor possa dar entendimento daqueles que nesse momento vão ficar de fora, infelizmente, mas é por uma necessidade, é por um cuidado, um zelo para com os membros que tenham as idades avançadas, crianças, que o Senhor possa dar entendimento para a tua igreja, Deus. Que ninguém fique triste, ninguém fique chateado, não é exclusivo, não é querendo excluir as pessoas, mas sim pelo cuidado, pelo amor pelas vidas, agindo com prudência, com sabedoria, Deus, nesse momento, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui representado, as orações que cada um possa fazer dentro do seu coração nesse momento. O Senhor é Deus que sonda, esquadrinha os nossos corações, tu sabe qual é a real necessidade daquilo que nós precisamos. Conforme a tua palavra diz, antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor já a conhece. Então, Deus, que o Senhor venha contemplar cada pedido, cada desejo do coração de cada um de nós aqui nessa manhã.
O Senhor conhece, Deus, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece todas as coisas, ó Pai, porque Tu és um Deus onisciente. O Senhor pode todas as coisas, ó Pai, porque Tu és um Deus onipotente. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa esse momento da ministração da Tua palavra. Que o Senhor venha usar o pregador nessa manhã, Deus, sobremaneira, para com as nossas vidas. Que venha uma palavra do altar, que venha uma palavra do trono do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha encontrar um coração que esteja disposto a ouvir a Tua voz. E assim surtir os efeitos, como tem surgido. Tua palavra nunca volta vazia. Sempre há alguém que é alcançado. E nessa manhã não vai ser diferente, Deus, porque Tu fala conosco. O Senhor está vivo, nós servimos a um Deus vivo, que é o Senhor. Abençoa também esse momento da Santa Ceia, que possamos ter esse compromisso contigo, de estarmos participando do pão, participando dessa comunhão para contigo, Deus. Muito obrigado por tudo. Essa é a oração que nós te fazemos e já te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus, e que a igreja que ama o Senhor diga amém e amém. Glória a Deus. Todos sobre a ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, uma breve meditação sobre esse momento. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Último versículo: Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor, na realidade, é uma lembrança que nós fazemos em tudo aquilo que representou a sua morte, tudo aquilo que representou o seu sacrifício vicário, a sua entrega voluntária dele na cruz por nós. Então, ainda que não estejamos reunidos fisicamente, estamos ligados e conectados espiritualmente justamente por aquele ato de amor vertido ali na cruz. A representação da ceia do Senhor não é simplesmente para lembrar de um momento histórico. Na realidade, transcende isso. Foi um momento que transcendeu não apenas a história, mas um momento espiritual agora, aonde, mesmo que conectados pela internet, nós somos simplesmente ligados em amor por esse Cristo, por esse sacrifício dele. E eu estava pensando ainda impactado, e a minha mensagem também tem muito a ver pelo que eu ouvi na última sexta-feira, justamente esse momento que nós estamos vivendo agora, esse momento de reclusão, esse momento de incertezas econômicas, de uma série de acontecimentos aí que vão poluindo talvez a nossa mente. A entrega desse voluntária do Cristo, esse sacrifício vicário, transcende também a história, porque é agora o cumprimento de todas as profecias de Gênesis e Apocalipse. Justamente vai falar sobre esse Cristo vitorioso que triunfaria na cruz e que nos uniria em amor, que nos daria uma certeza e uma convicção que quer vivamos ou quer morramos, nós temos uma convicção de que tudo está debaixo da sua vontade. É interessante quando a gente para pensar no texto que Jesus está partindo o pão na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído, ele, conhecedor de todas as coisas que era, Deus sabia quem o haveria de trair. Você conhece o texto tão bem quanto eu. Ele sabe quem o vai trair. Ele ainda assim não deixa que o conhecimento do futuro impacte no seu modo de vida hoje, no seu agora. Ele ainda consegue usufruir dessa intimidade
e desse momento de profundidade com os seus discípulos, com aqueles com quem amava. Ele queria passar por isso, ele queria partir o pão, ele queria trazer uma reflexão, ele queria que você se preocupasse com o seu hoje e não com aquilo que estava por vir. Ele estava trazendo ali, ele estava trazendo uma lição de gestão de vida aos seus. Ele falou assim, olha, para que você está se preocupando um pouco mais adiante? Se você tem um agora para viver, se você tem o domínio sobre o seu agora, porque o amanhã me pertence, se você pode usufruir do seu agora nesse momento, por que não fazer? Por que permitir com que o futuro, ou aquilo que te espera lá adiante, tire o brilho do seu hoje? Eu não sei o que você está pensando do seu futuro, com toda a crise mundial. O que eu sei é que o Cristo, ele traz para você uma reflexão sobre o teu hoje. E talvez por trazer uma reflexão sobre o teu hoje, ele está dizendo para você, construa o teu agora baseado em coisas úteis, em boas lembranças, em boas memórias, em boas tratativas, em profunda intimidade e amor. O que eu quero construir com você, como igreja, como amigo e como meu irmão em Cristo, é a lembrança do agora. É a lembrança do hoje. Mas e o amanhã? E a inconstância financeira? E os problemas que eu estou vivendo? E a doença que eu estou atravessando? Viva o teu hoje. Construa a tua lembrança baseado em coisas úteis e não nas fúteis. Aí você está dizendo, então, que o momento que eu estou vivendo, o pensamento que eu estou tendo, ele é fútil, mesmo sabendo e conhecendo a minha dor. O que eu estou dizendo para você é que esse tipo de lembrança não vai ajudar a construir um presente agradável, pautado em boas memórias. Por isso que Jesus, ele compartilha, olha, se você está levando esse momento de ceia como um momento apenas gastronômico e não está fazendo uma reflexão sobre o seu agora, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Viva o agora, mas faça um exercício diário da construção do seu hoje. O que saiu da sua boca como coisa útil no dia de hoje? O que saiu como coisa fútil? O que saiu como coisa presente e boa para se viver o hoje? E o que saiu como preocupação de um futuro da qual você não tem absoluto domínio ou nenhum domínio? Eu quero te dizer e quero te convidar a parar e refletir a partir do momento musical que nós estaremos ouvindo agora. Deixe os seus elementos preparados e vamos refletir um pouquinho sobre o nosso hoje, sobre o nosso agora. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Quero convidar você aí, juntamente comigo, você como sacerdote do lar, não sei,
estão todos aí com suas famílias, mas talvez eu não esteja conseguindo. Acho que eu estou visualizando a todos aqui. Mas pega o elemento pão, coloque aí, distribua para quem está ao seu lado ou sozinho aí. Eu quero convidar você a uma reflexão. Eu quero convidar você a orar aqui e agradecer pelo sacrifício vicário, voluntário, de amor por mim e por você de Jesus naquela cruz. Eu quero lhe convidar a pensar e a refletir sobre de um modo que o futuro não estrague o seu presente, de que a sua preocupação não estrague o seu hoje. Eu quero convidar você a simplesmente trazer à memória a entrega voluntária e vicária de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque mesmo sabendo que havia de ser traído naquela noite, mesmo sabendo que estava caminhando para os piores momentos de vida ali, o Senhor decidiu viver aquele momento com a liberdade e a intimidade do hoje e do agora. O que eu quero te dizer nesse momento é que o teu sacrifício não foi em vão. E tudo que queremos como igreja é viver o teu hoje, é viver o agora, reconhecendo a tua entrega voluntária de amor. Muito obrigado por tudo que fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, comamos o pão. Senhor, para agradecer, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, Senhor. Obrigado, Pai, porque sem aquele sacrifício, Pai, a nossa vida hoje não teria significado, Senhor. E obrigado porque podemos estar agora com os nossos irmãos em comunhão, mesmo à distância, mas todos com o mesmo propósito, de relembrar o seu sacrifício por nós, Pai, de relembrar o seu plano da salvação, Senhor. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. E agradecemos porque temos a certeza de que em breve estaremos todos ceando juntos contigo no céu, Pai. Agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela vida dos pastores, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem feito com essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então,
sintam-se em comunhão conosco, ligados pelo sangue do Cordeiro. Então, em memória dele, em alegria por tudo aquilo que ele fez por nós, por mim e por você, que nos dá a oportunidade de construir o nosso hoje, exatamente agora, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, em memória dele, bebamos. A passagem encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 5. Deixa eu abrir também a minha Bíblia aqui, né? No capítulo 5, no versículo 21. É um texto um pouco grande, mas de fácil compreensão. Eu quero apenas destacar alguns pontos nele, tá? Trata-se sobre a cura da filha de Jairo, com uma ocorrência aí no meio entre a sua solicitação e a cura da sua filha. Eu vou ler aqui, ok? Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus e prostrou-se aos seus pés. E lhe rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, só piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curado. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder, em algumas traduções, virtude. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhasse, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não está morta, mas está dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto, e eles lhe ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer a menina. Até aí, eu quero pedir a atenção de vocês sobre alguns pontos no texto. A gente fala sobre, quando a gente lê sobre essa questão da cura da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo, da cura da mulher com fluxo de sangue durante 12 anos, automaticamente nos vem à nossa mente a questão do poder sobrenatural sobre físico e sobre morte do Criador de todas as coisas. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo e rogar agora, por meio de uma oração breve,
que Ele nos condicione a ver a rever, na realidade, o nosso modo de caminhada. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor fala conosco através desse texto e das N possibilidades de aprendizado sobre essa passagem. Mas o que queremos te pedir agora é que a voz que venha soprar na nossa mente seja a voz do Espírito, seja a compreensão dada pelo Espírito. Tudo o que queremos agora é que o Senhor abra o nosso entendimento, é que aquilo que nos traz esperança possa se tornar uma realidade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: a que vozes damos ouvidos? A que vozes damos ouvidos? Eu falei para você que ainda estava impactado sobre o que eu vi na sexta-feira, sobre os discípulos no caminho de Emaús, do modo que eles estavam andando e realmente preocupado com tudo aquilo que tinham ouvido, com tudo aquilo que depositaram de esperança naquele que parecia, aos olhos deles, ser o libertador de Israel, mas que findou a sua vida de uma forma trágica numa cruz. Eu fico pensando sobre qual é a forma que nós estamos caminhando hoje. Que tipo de voz nós temos ouvido e permitido que ecoasse nas nossas mentes ou se aglutinassem na nossa mente, fazendo com que nós direcionássemos o nosso modo de viver e de caminhar. Essas passagens sobre os milagres de Jesus mencionados aqui, né, na leitura desse texto, não são apenas conhecidas no cristianismo. Eu já ouvi filósofos ateus falando sobre essas passagens. Eu já ouvi pessoas falando sobre a cura da mulher com fluxo de sangue e que também não eram cristãs e que também não tinham familiaridade com o cristianismo. Foram passagens que marcaram a história de muitas vidas, mostrando justamente esse poder salvífico e libertador do Cristo. O que eu queria chamar a atenção é para a missão bem-sucedida desse homem que se chamava Jairo e que era chefe da sinagoga. Eu ontem, depois de ter conversado com Saulo, peguei um comentário que estava lá no gabinete pastoral. Eu falei, deixa eu dar uma devorada nisso aqui para entender quem era esse chefe da sinagoga. Esse chefe da sinagoga, que os comentaristas chamam de chefe da sinagoga leigo, era um presidente da congregação leigo, ou seja, não era um sacerdote, era aquele que distribuía os ofícios, as tarefas dentro da sinagoga. Esse homem conhecia profundamente o judaísmo. Conhecia tão profundamente o judaísmo que ele sabia exatamente no que ele estava possivelmente se metendo ao procurar aquele que, considerados por muitos, era um subversivo do judaísmo. Aquele que, por muitos, não passava de um agitador, de um herege. Jairo sabia que ele não passaria desapercebido, mesmo que no meio daquela multidão. O papel que ele exercia dentro da sua comunidade era um papel de notoriedade, que não daria para passar em branco. Mas Jairo procura Cristo porque a dor que tomava conta agora dele, pela possibilidade de perder a sua amada filha, fazia agora e fez com que ele se prostrasse diante de Jesus. A palavra diz em algumas versões que ele se prostrou diante do Cristo e rogava-lhe. Em outra, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer que ele caiu em terra e implorou para que Jesus o ouvisse.
apesar de nós lermos apenas uma única vez que ele pediu para que visitasse a sua filha, imagine você que o fato de implorar e rogar significa muitas vezes repetir aquela frase contínuas vezes, né? De forma continuada. Jesus, cura minha filha. Jesus, olha a minha filhinha. Eu estou te suplicando, olha a minha filhinha. E baseado no tema que eu propus, a que vozes nós damos ouvidos, talvez a primeira voz que tenha ecoado no coração de Jairo, na mente de Jairo, tenha sido a voz do bom senso. A voz do bom senso, que parece, e eu coloquei isso nas minhas anotações, um bom senso, entre aspas, é que, muitas vezes, nós vamos procurar a Cristo com aquilo que está afligindo a nossa alma, mas procuramos de uma maneira ainda reservada. O procuramos de uma maneira de uma entrega parcial, quase que num modo de dizer a Jesus, olha, eu estou te procurando, mas eu ainda não consigo fazer como Jairo. Eu não consigo me prostrar diante de você, eu não consigo cair em terra e rogar repetidamente, mas você é uma opção. E essa opção eu estou procurando, eu estou te buscando. Jairo, ele precisou entender e compreender que aquela voz, talvez dos seus colegas ao seu derredor, estivessem dizendo, tem certeza, Jairo, que você vai procurar um subversivo? Tem certeza que você vai procurar um herege? Tem certeza que você vai procurar esse agitador? Tem certeza com que você não vai procurar e insistir com o Iavé? Tem certeza que você vai se lançar aos pés na frente de todo mundo, Jairo? Tem certeza que é isso que você quer fazer? E eu fico pensando e tentando contextualizar agora para os nossos dias o porquê que muitas pessoas, mesmo vivendo em reclusão, mesmo agora com pensamentos escravizados por uma preocupação econômica, por que pessoas ainda não conseguem se lançar diante de Jesus e confiar e devotar a sua vida por completo naquele que tem a possibilidade de mudar o status da sua história? E é difícil, porque nós ficamos justamente presos aquilo por que nós construímos. Jairo, ele tinha um nome a zelar. Jairo, ele tinha um status que precisava ser preservado. Jairo tinha, na realidade, um posicionamento da cidade onde era um homem que não passaria desapercebido. Muitas pessoas hoje não se lançam ao pé de Jesus, porque as vozes do bom senso sopram e se aglutinam na sua mente, dizendo, tem certeza que é isso que você vai fazer? Tem certeza que é dessa maneira que você quer se lançar? Tem certeza de que ele vai te ouvir? Mas o que os outros vão dizer de você? O que é que a sociedade vai dizer de você? Será que você é mais um bobo patético e que confia em coisas improváveis? A sua filha ainda tinha o status de estar doente. Ele não havia recebido ainda a notícia de que sua filha havia falecido. Se juntar agora a Jesus, aquele que os ortodoxos diziam que estava expulsando o demônio por nome de Beelzebul, aquele que tinha sido acusado de transgredir o sábado, aquele que tinha sido colocado para fora de Gadara, da cidade de Gadara, por haver libertado um homem, agora Jairo
como chefe da sinagoga, se juntava a ele. Jairo conseguiu vencer a primeira etapa de uma aproximação e de um encontro real com Cristo. Jairo venceu a voz do bom senso que poderia estar ecoando na sua vida. Jairo consegue vencer essa etapa. Mas tem uma segunda voz que atua muitas vezes na mente humana. É a voz que nos conduz ou que nos leva a pensar sobre a frustração diante de uma possível negativa. Eu não sei você, mas eu quantas vezes já fui para o meu quarto de oração e disse assim para mim mesmo: Deus não vai me ouvir. A minha vida está toda errada. Eu estou todo envolvido aqui em coisas que não são em absolutamente nada aplicáveis a quem tem uma vida devotada a Deus. Deus não vai me ouvir. A possibilidade de ser frustrado por uma resposta negativa te causa paralisia. E eu fico imaginando, e eu posso conjecturar isso pelo status que Jairo tinha, é que talvez essa possibilidade não tenha fugido da sua mente. Porque justamente isso, ele fala assim, Jesus está sendo perseguido pelos políticos da minha época. Jesus está sendo perseguido pelos sacerdotes da minha época, e ele sabe que eu faço parte desse movimento. Será então que ele pode ouvir o meu clamor? E talvez tenha sido justamente isso que o faz rogar e implorar para que Cristo visite a sua filha. Essa possibilidade de se frustrar, essa possibilidade de ouvir uma resposta negativa, nos paralisa. O que eu quero te dizer é que esse tipo de voz tem nos assombrado durante toda a nossa existência e muitas vezes durante toda a nossa caminhada. Quantas vezes não pedimos algo a alguém com medo de ouvir um não? Quantas vezes não fazemos algo achando que não somos capazes ou que não somos merecedores? Quantas vezes nós paralisamos diante da possibilidade de uma negativa? Quantas vezes essa voz sopra no nosso ouvido de uma maneira que não conseguimos tirá-la da nossa mente? No versículo 23, ele diz: rogava-lhe muito, implorava para que Jesus o atendesse por meio de uma imposição de mãos. Ele quase que condiciona Jesus: olha, Jesus, eu sei que você pode visitar a minha filha, eu estou ouvindo os burburinhos, eu estou ouvindo o que o Senhor fez aí para trás, essa multidão está te cercando, e eu sei que se você me ouvir, se você disser sim para o meu rogar e para o meu clamor, eu sei que eu posso contar com a tua imposição de mãos e você pode curar a minha filha. É interessante que, além de muitas vezes desejarmos a presença do Cristo na nossa vida, queremos dizer a Ele como deve ser feito. Lembre-se da passagem do centurião pedindo pelo seu servo. Ele fala para Jesus: olha, se você disser apenas daqui que ele está curado, o senhor nem precisa ir lá. Jesus falou: rapaz, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Tem pessoas que vão buscar Jesus dizendo exatamente a ele como deve fazer. Tem pessoas que o procuram, conseguem vencer o obstáculo até da possibilidade da frustração de receber um não, mas condicionam a sua forma de agir. Qual é o tipo de voz que tem se aglutinado na tua mente? A voz do bom senso, do seu politicamente correto? A voz que tem te paralisado é o medo de receber uma negativa? Contextualizando para os nossos dias de hoje, se falarmos de vida profissional, somos levados a pensar que podemos conquistar tudo pelos nossos próprios méritos. Talvez Jairo tenha pensado
que conseguiu a atenção de Jesus Cristo pelo status que ocupasse, porque ele estava no meio da multidão. Jesus estava cercado por muita gente. E como é que ele consegue essa atenção do Mestre? Como é que ele consegue essa atenção de Cristo? Ele está dizendo, olha, talvez ele estivesse pensando, eu consegui atenção porque, afinal de contas, eu sou um homem relevante no meio da sociedade, no meio da sinagoga, Jesus me deu atenção. Tem gente que pensa que conseguiu alguma coisa na sua vida profissional, conquistou alguma coisa na sua vida profissional por questão dos seus próprios méritos, títulos, experiências, conquistas. Eu quero te dizer que simplesmente se nós conseguirmos alguma coisa, se é que conseguimos pelo nosso próprio braço, o nosso próprio esforço, tudo isso advém de uma vontade permissiva do nosso Deus. Se você conseguiu a atenção do Cristo para olhar para a sua vida, é sinal que você agora tem a possibilidade de uma caminhada. Quando Cristo lhe disse, sim, Jairo, eu vou com você. Eu vou caminhar com você. E aí eu posso imaginar o êxtase de Jairo agora com a possibilidade da cura de sua filha. Jairo conseguiu vencer a voz do bom senso, ele agora conseguiu superar a voz que conduzia ele para uma possibilidade de frustração e de negativa de ouvir isso daquele que poderia mudar a sua vida, porque ele agora conseguiu caminhar e começar um processo de caminhada até a chegar à sua filha. O que separava agora da possibilidade de mudança e de restauração da sua filha, talvez fossem de alguns metros ou talvez fosse de alguns poucos quilômetros. Talvez fosse simplesmente vencer uma barreira que se encontrava à sua frente. Jairo agora caminhava com uma expectativa e com uma esperança de alguém agora que lhe ouvira. Como é que você tem caminhado com Cristo? Com aquele que te deu atenção, com aquele que te ouviu, com aquele que prometeu caminhar contigo melhor, com aquele que disse assim, eu não habito em templos feitos por mãos. Eu habito agora em você. Como é que você tem conduzido a tua caminhada? E uma caminhada agora cheia de expectativas. Mas o que acontece nessa caminhada cheia de expectativas? Uma caminhada agora que encontra o seu primeiro obstáculo. Jesus diz sim para ele. E tudo que ele precisava era simplesmente chegar à sua casa. E quem é que ele acontece? O que ele acontece no meio do caminho? Uma mulher. Cercada ainda que pela multidão, a multidão cercando, Jesus fala assim, para tudo aqui. Eu quero saber quem foi que me tocou. Porque de mim agora eu percebo que saiu virtude, emanou poder. Alguém aqui foi tocado de forma diferente. Alguém tocou em mim de forma diferente. E eu fico imaginando o turbilhão na cabeça de Jairo. Porque se é comigo, talvez eu estivesse pensando exatamente assim. Olha, não é possível que esse homem agora vai parar para perguntar. Agora que está tão próximo, logo agora na minha vez. Não é possível, Jesus. Tem gente na frente, a fila está tão grande assim. Minha filha, você não está compreendendo. Acho que você não está compreendendo o estado emergencial da minha filha. Acho que você não está compreendendo que o que eu podia buscar como medicina, eu já busquei. O que eu poderia buscar como resposta da ciência desse momento, eu já busquei, Jesus. O senhor está perguntando quem é que foi que lhe tocou no meio de toda a multidão. Não dá para saber. Olha o meu problema. Olha a voz soprando aqui, dizendo aqui, olha, o desânimo mediante ao obstáculo está chegando. Desista da sua fé, ele não vai te atender. Você não compreendeu ainda que ele está caminhando com você, mas ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita gente para atender. Por que ele vai olhar para você? Por que ele vai dar primazia a você? Que tipo de voz tem ecoado? A voz que talvez tenha soprado justamente nesse momento tenha sido uma voz de desânimo mediante aos obstáculos, mas também de insensibilidade àquilo que estava sendo feito e praticado. Vejam que aquela mulher gastou todos os seus recursos e foi curada ali. Mas eu fico imaginando na cabeça de Jairo, assim, cara, eu não estou me importando com isso. O que importa agora é minha filha. E aí, depois de passar esse episódio,
Depois de Jesus curar essa mulher, os amigos de Jairo se aproximam e diz: Jairo, para a caminhada agora. Para a caminhada agora. A tua filha morreu, meu irmão. Tá vendo? Que aquele teu ato de se prostrar, da tua perda do bom senso, não valeu de nada. Que apesar de você ter recebido um sim, a tua frustração chegou. Que apesar de você ter prosseguido na tua caminhada, o teu obstáculo veio, e o obstáculo que veio fazer com que você parasse agora é a morte. Jairo, acabou. Não tem mais possibilidade nenhuma para você. Você se juntou àquele agitador. Você se juntou àquele que foi expulso de Gadara. Você se juntou a um cara que feriu os princípios do sábado. Você se juntou com aquele que está sendo repudiado pelos políticos, pelo meio sacerdotal. Você repudiou os nossos princípios, Jairo. E olha o que aconteceu. Tua filha morreu. Apesar do texto discorrer isso de forma consecutiva, sem um intervalo, eu posso imaginar que depois da notícia houve profundo silêncio dentro do coração de Jairo. E um Cristo preocupado em dizer assim: essa voz não vai se aglutinar na tua mente. Essa voz não vai fazer morada na tua mente, Jairo. Jairo, crê somente. Aí sim, Jesus te dá uma ferramenta para combater o mal que tentou se instalar psicologicamente e espiritualmente em você. Crê somente. Crê somente. Como é que nós temos andado no meio da nossa caminhada? Que tipo de voz tem tentado perturbar a tua caminhada? Com que tipo de voz tem tentado se aglutinar, fazer morada, fixar residência na sua mente, fazendo com que você pare? Que tipo de voz tem tentado estabelecer o seu modo de agir? Que tipo de voz tem feito com que você não se prostre, não se lance em terra e rogue ao teu Deus? Agora, aqueles homens diziam para Jairo: Jairo, a tua caminhada agora de expectativa e de esperança acabou. Agora é hora de você caminhar rumo ao teu luto. Jairo, agora a sua caminhada deve ser de dor, porque você vai prosseguir até o sepultamento de sua amada filha. É o fim da linha para você. É um fim da linha para tudo que você fez nesse momento. E é Jesus dizendo: crê somente, crê somente, crê somente. Tenho visto o mundo caminhar no meio dessa pandemia, em meio das suas lutas naturais, estagnados e paralisados por medo de frustração, por medo de romper o bom senso, por medo de enfrentar obstáculos, por medo de se lançar completamente e cegamente nos braços daquele que é fiel para guardar a sua fé. Ai, Jesus agora, com essa ferramenta, ele diz para o Jairo: Jairo, luta, conserva a tua mente. E aí continua caminhando, ele fala para a multidão: ei, Jairo, preste atenção no que eu vou fazer. Ei, a partir de agora, você multidão, vocês que são da multidão, saem fora. Eu não vou caminhar mais com vocês. Sabe essas vozes que te cercam e que parecem uma multidão de vozes soprando no teu ouvido? Jesus diz assim: ei,
Eu estou tirando fora. Para. A partir de agora, só vai caminhar eu, você, a sua esposa, aqueles que eu escolhi, e vamos até a sua casa. Aquilo que sopra no teu ouvido, Jairo, deixa para trás. Deixa de lado. Aquilo que faz com que você paralise e diga não para uma caminhada frutífera comigo, deixa de lado, Jairo. Beleza, vamos caminhar, Jesus. Eu estou aqui com a tua palavra, creio somente em ti, creio somente em ti. E aí, quando chega diante da casa dele, encontra-se uma pequena multidão chorando e pranteando a sua filha. E aí, Jesus, de uma forma retórica, alguns talvez vão dizer abusado, diz assim: por que vocês estão chorando? Ah, estão chorando? Ela não morreu, ela somente dorme. E eu gosto de parar para pensar nisso. Aquelas pessoas riam daquilo que Jesus falou. Quem é que tem rido da sua vida? Quem é que tem rido da sua caminhada? Quem é que tem sorrido? Quem é que tem se alegrado com a sua desgraça? Jesus fala assim: tá bom, vamos entrar só nós para o quarto. Para Jesus, aquilo que parece ser desgraça e fim da linha é apenas um processo de sono profundo e que se desperta ao seu toque e ao seu chamar. Quem é que tem feito com que você paralise? Quem é que tem rido de você? Como é que você tem se comportado diante das vozes que têm soprado? Com que tipo de ferramenta você tem lutado com isso? Já se deu conta que é Jesus que está caminhando com você? Já se deu conta que para ele o fim da linha não é nada mais do que um simples despertar de um sono profundo? Eu quero dizer para você que tem jeito com Jesus. Afaste aquilo que te faz paralisar. Dê vazão somente à sua mente, aquilo que te faz prosseguir. Esqueçam das gargalhadas que deram de você e se alegre naquilo que está por vir, porque o Talita Cumi agora se apresenta na minha e na sua vida. Menina, levanta-te. O que eu quero dizer para você é que a área que pode estar adormecida na sua vida só precisa muitas vezes receber uma palavra de ordem do Senhor, mas que precisa ser precedida de uma caminhada devotada, entregue, sem medo de frustrações, sem medo da política do bom senso, sem medo dos obstáculos e de sensibilidade para aquilo que ele vai fazer. Qual é a voz que tem ecoado no teu coração? A voz do crer somente ou a voz da paralisia? Faça como o livro que está, faça como o versículo lá em Lamentações de Jeremias. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre-se daquilo que ele já construiu e viva o seu agora, o seu hoje, como eu falei na ceia. Não viva paralisado pelo aquilo que está por vir. Construa o teu hoje, o teu agora, de forma útil e não paralisado pelo medo do que está por vir, porque esse você não tem domínio. Mas você pode construir o teu hoje agora. Qual é a área da sua vida que está morrendo? É a profissional? Qual é a área da sua vida que está morrendo? É a da saúde? Qual é a área da sua vida que está num sono profundo? Sono das emoções? É hora do Talita Cumi. É hora de se levantar e dar vazão a ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor nos faça refletir todos os dias que existem vozes que nos paralisam, mas que o crer somente faz parte da nossa vida. Que o crer somente faz parte da nossa caminhada. Que as risadas daqueles que nos cercam pode te fazer até se sentir mal, mas não são deles a última gargalhada. Jesus curou
fez com que aquela menina se levantasse, ressuscitasse e falou assim: olha, alimente ela aí, porque tem uma multidão lá fora que não deveria nem saber de absolutamente nada e não vai entender absolutamente nada. E você precisa estar nutrido, você precisa estar alimentado para aquilo que vão te perguntar e daquilo que vão te indagar. Venha nutrir a tua área pelo Espírito, venha nutrir a tua vida de uma maneira que venha te fortalecer de tal forma que você possa encarar multidões, vozes e todos os obstáculos e frustrações que você pode ter momentaneamente, mas que em Cristo somos mais do que vitoriosos. Que Deus te abençoe e me abençoe e nos dê um domingo bendito e vamos orar para agradecer. Deus, muito obrigado, porque na construção do hoje, sabemos que tudo o que queremos ter são momentos agradáveis, são momentos que nos ajudem a prosseguir diante da nossa caminhada e que nos faça refletir o Jesus que nos acompanha a cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem dado vida. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito despertar de um sono profundo. Muito obrigado porque o Senhor tira tudo aquilo que nos assombra e faz ecoar a voz do crer somente em nossas vidas. Que o Talita Cumi faça parte da nossa realidade diária. Em nome de Jesus. Amém.